Bom dia, bom dia! Vamos continuar nossa devocional Romanos capítulo 7 ao 9 e Provérbios de número 20. Glória a Deus por isso. Nosso 40º dia de leitura, dia 13/2 de 2026. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco. Amém? Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em Romanos capítulo 7. Para nós mergulharmos mais um pouco nas Escrituras Sagradas que tanto tem ajudado a nossa caminhada, né? Durante esses 40 dias, né? 40 dias, hein? O povo ficou 40 dias no deserto, era para eles atravessar 11 dias. Ficaram 40 por causa das murmurações. E nós ficamos aqui 40 lendo o Novo Testamento. Espero que sem murmuração, né? Espero que a gente tenha na bênção do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, se você tiver com a tua Bíblia aí, vamos ler juntos, amém? Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse momento que nós vamos ler sobre o Senhor. Nós queremos ouvir Sua voz. Fala conosco, não somente as letras, mas fala com Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Romanos 7, versículo 1. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigadas pela própria lei agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito e não conforme a velha forma da lei escrita. Versículo 7. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e, por meio dele, me matou, de maneira que a lei é santa e os mandamentos santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, eu tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Paulo tendo um conflito, né?
Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do doutor, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos, contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Versículo 28.
Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegaremos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porquanto eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então eu digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo que eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Olha o coração desse cara. Olha o coração desse cara, pode dizer, né? Olha o coração do apóstolo Paulo, falando com o coração quebrantado, né? Um coração, quando tem Cristo, ele é quebrantado. O coração, quando tem Cristo, ele declara palavras, ele faz ações em prol do próximo. É algo que a gente precisa ter isso. Nós precisamos gerar isso dentro de nós. Se não temos que gerar isso dentro de nós. É porque é difícil, né? É difícil a gente falar isso pro Senhor, né? Olha ele falando. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Como que alguém pede para ser separado de Cristo por amor pelos irmãos, cara? Que são os meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Seja sempre ele louvado. Sempre seja ele louvado. Sempre seja louvado, Jesus. Jesus, sempre seja louvado, Jesus. Capítulo 9, versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão, ao contrário, por intermédio de Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz a um filho. Este não foi o único evento, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum.
Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia, pois diz a Escritura ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu coração, o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Versículo 19. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, homem, para questionares a Deus? Quem que nós somos para questionar a Deus? Né? Nós temos isso, né, de questionar. Mas quem somos nós? Barro, né? Falar com o Criador de todas as coisas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acaso aquilo que é criado pode interpelar aquilo que é criado, e você pode interpelar o seu Criador dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos da sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória? Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que um número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é quem será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Versículo 30. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça e receberam uma justiça que vem pela fé, entretanto Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não o abençoou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçam, pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Amanhã a gente continua falando aqui sobre Paulo quando ele fez uma súplica para que Israel viesse a acreditar, viesse a crer. Amém? Amanhã nós continuamos a leitura e agora nós finalizamos com Provérbios capítulo 20, que fala sobre a sabedoria que vale mais do que ouro puro. O vinho é escarnecedor, a bebida alcoólica induz a brigas, não é inteligente deixar-se dominar por elas. Já começa na vibe, né? O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão que o irrita quando... O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irmão... Perdão. Vamos de novo. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue por fim as contendas é que merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade, felizes serão os filhos da sua descendência. Aceitando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas.
são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Não vale tudo isso. Não tem esse valor. Exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam a sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho, sirva a sua própria roupa de penhor, aquele que dá garantia a uma mulher leviana. Deliciosa é a comida conquistada por meio da ardiz, e mentirosas, contudo, em breve ele se transforma em areia na boca. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessária uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Não murmures. Eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor e Ele te dará vitória. O Senhor detesta quem se utiliza das medidas e pesos desonestos. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado, é uma cilada consagrar algo com o santo mediante uma declaração irrefletida, e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade ele dá firmeza ao seu trono. O esplendor dos jovens que está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. As marcas dos ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente com esses textos que nós lemos aqui. Amém? Entre Romanos 7-9 e Provérbios capítulo 20. Obrigado, Jesus. Nos ministre em nome do Senhor, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.